Beleza, pessoal? Vamos dar sequência às explicações sobre o Manual Técnico de Posicionamento. Nós já passamos pelo primeiro grande grupo, que era o grupo dos métodos de posicionamento por satélite, os PGs, né? PG1, PG2 até o PG9. Passamos pelos métodos de topografia clássica, os PTs, né? PT1, PT2 até o PT8. Tá? E agora nós vamos entrar no terceiro grupo, que é o grupo dos métodos de posicionamento por geometria analítica. Aqui são apenas dois métodos: o método da paralela, ou do offset, e o método da interseção de retas. A característica desses métodos de geometria analítica é que as coordenadas dos vértices elas vão ser determinadas sem ocupação, tá? Então esse é um grupo de métodos que dá origem a aqueles vértices do tipo virtual, vértice tipo V, porque os vértices determinados por paralelo ou por offset, eles não foram ocupados. Da mesma forma, os métodos de interseção de retas, os vértices determinados pelo método de interseção de retas, eles não foram ocupados. Eu vou abrir o manual aqui, ó. Vou voltar para o nosso manual de posicionamento e aí vocês vão entender bem essa minha fala. Essa é a figura do método da paralelo, o método do offset, tá? Então o que acontece? Os vértices A, B, C, D, E e F foram vértices ocupados, por exemplo, por GNSS, tá? por posicionamento por satélite. Então foram ocupados esses vértices aqui, mas o vértice de limite do imóvel, os vértices de limite do imóvel, eles estão numa distância que é paralela a essa dos vértices ocupados. Então há aqui um offset, né? E a resolução para determinação das coordenadas A', B', C', D', E' e F' se dá por geometria analítica. Isso é feito, obviamente ninguém vai fazer isso manualmente, isso é feito em software, né? Os softwares de topografia com as suas plataformas de CAD, eles são capazes de fazer isso de maneira bastante simples. Você insere os vértices de A até F, desenha um elemento geométrico, nesse caso aqui um tipo de linha ou de polilinha, e indica para o software qual é a distância paralela dessa linha até a linha final. E aí são calculadas analiticamente, né? São calculadas as coordenadas desses novos vértices aqui, que correspondem, esses sim correspondem ao limite do imóvel. É um tipo de método, por exemplo, que pode ser utilizado em algumas situações. Vamos imaginar que o limite do meu imóvel está desses vértices aqui para o lado de baixo da figura, né? E essa confrontação aqui é com uma estrada. Imagina que eu tivesse dificuldades em conseguir posicionar o meu receptor exatamente em todos os vértices da sinuosidade do limite, né? Então eu poderia fazer, por exemplo, o seguinte, ó, fazer um levantamento no eixo da estrada, tá? E aí sim aplicar no meu software de topografia ou no software de processamento do GNSS, aplicar uma distância paralela para o cálculo de novas coordenadas. Então essa é uma das formas de utilização do método da paralela. Ainda falando sobre estradas, esse método aqui, ó, que eu acabei de indicar para vocês, ele pode ser o método por exemplo, de determinação de um limite a partir de faixa de domínio, né? Então o levantamento foi feito no eixo da estrada e aí a faixa de domínio é quem delimita o meu imóvel. Então imagina que haja, por exemplo, uma previsão de que a faixa de domínio seja de, por exemplo, 20 metros, tá? Se faz o levantamento no eixo da estrada e aplica-se um offset de 20 metros para definir esses vértices aqui, que são os vértices de limite do meu imóvel.
No caso da interseção de retas, o manual ele dá 3 possibilidades diferentes. Veja que nos 3 casos o objetivo é determinar as coordenadas do vértice 1. Tá? Então ele diz que pode ser feito assim, ó. A interseção pode ser entre as retas AB e as retas CD, tá? Quer dizer, o prolongamento da reta CD aqui, ó, quando ela interceptar a reta B, está determinada analiticamente a coordenada do vértice 1. Por inúmeras razões, tá? Porque, por exemplo, aquele vértice ali ele era inacessível, né? Aquele vértice ali ele estava, por exemplo, no meio de uma área molhada, né? De um banhado. Então não era possível caminhar até lá, mas é possível saber, né, pela identificação dos limites, né, e pela concordância dos vizinhos, que o vértice está entre esses dois alinhamentos aqui. O mesmo caso aqui, ó, a reta AB e a reta CD, cruzamento delas, né, intersecção delas, determinou aqui o vértice 1. E aqui, igualmente, ó, o vértice AB, a linha, né, AB e a linha CD, prolongamento delas determinou o vértice 1. Tá? Então, nesses 3 casos aqui, a solução também é analítica, né? É o azimuth de A para B, o azimuth de C para D, né? Esses 2 azimuths aqui, né? Com as coordenadas dos pontos, né? Determinadas normalmente aí por posicionamento por satélite, vão trazer esse vértice 1, que é o vértice realmente de limite, né? O vértice de interesse. Esses vértices AB e CD, nos 3 casos, não quer dizer que eles façam parte também dos limites. Podem fazer parte ou podem não fazer parte. Eles podem ter sido posicionados estrategicamente apenas para determinar aquele vértice 1 ali, que era o vértice de interesse. Aqui tem uma observação a ser feita em relação aos 2 métodos, tá? Tanto ao método da paralela quanto ao método da interseção de retas, que é o seguinte: vocês poderiam me perguntar, tá, professor, eu entendi a aplicação do método, nós já fizemos isso, né, nas unidades curriculares do curso, já aplicamos esses métodos aí, né, lá na topografia 1, na topografia 3, no posicionamento por satélite, na agrimensura, né, em vários lugares. Mas qual é a altitude e a precisão que eu vou utilizar em cada um desses vértices aqui? E nesse vértice aqui também, ó. Nesse vértice 1 também, nos 2 casos, tá? Tanto na interseção de retas como no método da paralela. Porque acontece o seguinte, vamos voltar para o exemplo da estrada, né, da faixa de domínio aqui. A altitude desse vértice A, ela é diferente do vértice B, que é diferente do C, né? Imagina que a estrada tem também a sua, além da sua sinuosidade longitudinal, tem também os seus altos e baixos, né? E não necessariamente todos os vértices levantados no eixo, né, vão ser utilizados depois na paralela. Aqui na figura parece indicar assim, que o vértice A deu origem ao vértice A', o B deu o B', o C, mas na prática nem sempre vai ser assim, tá? Pode ser que eu levante um número maior de vértices aqui na estrada do que aqueles que vão ser efetivamente utilizados na determinação do limite aqui na faixa de domínio. Então, como é que eu vou saber, por exemplo, qual é a altitude desses vértices aqui? E uma segunda questão, não só a altitude, porque na planilha de dados cartográficos, vocês vão precisar indicar também qual é a precisão de cada um desses vértices. Tá? Então, para isso, o manual sugere que na aplicação desses 2 métodos, a gente obtenha a média das altitudes dos vértices ocupados, tá? Esses aqui, ó, de A até F, e aplique essa média nos vértices virtuais, tanto a média de altitudes quanto a média de precisões. Entenderam, pessoal? Não interessa, assim, não importa quantos vértices vão restar aqui na determinação do limite, e a altitude deles, como eles não foram ocupados, eu não tenho como saber qual é a altitude daqueles vértices. E se eu não tenho como saber qual é a altitude daqueles vértices, essa ignorância da altitude, ela pode ter impacto depois no cálculo de área, né? Porque o cálculo de área vai ter que ser
projetado num plano, né? Toda essa variação ao longo do levantamento de todo o perímetro do imóvel vai ter que ser projetada em plano. Então, se eu não sei a altitude de alguns vértices, isso pode ter um impacto na área, porque vai refletir em uma altitude média mais alta ou mais baixa. Para minimizar esse problema, no caso desses dois tipos de métodos, paralela e interseção de retas, o manual indica que você deve calcular a média dos pontos de origem e aplicar a média em todos os pontos. Então, a média deu lá 92,45 metros. Todos os vértices virtuais vão ficar com a mesma média, 92,45 metros. Tá? A mesma coisa vale para as precisões. Então, as precisões na latitude, na longitude e na altitude, eles vão ter que se repetir em todos os vértices virtuais. Porque não teria como a gente calcular como é que nós vamos saber qual é a precisão do vértice B. Eu vou trocar aqui para o método da interseção de retas, que aí fica mais fácil até de explicar essa ideia, né? Vou pegar esse segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. As altitudes dos 4 pontos são diferentes, tá? E as precisões com que esses pontos foram obtidos também são diferentes. Como é que eu vou saber qual é a altitude do ponto 1? E como é que eu vou saber qual é a precisão das coordenadas do ponto 1? Tá? A parte planimétrica está resolvida, né? Porque a parte planimétrica ela é originada quando eu faço a interseção das retas. Resolveu a latitude e resolveu a longitude. A altitude, pessoal, como ela é desconhecida, o manual indica que ela seja anotada como a média das 4 altitudes que deram origem. E as precisões? Qual é a precisão da latitude, da longitude e da altitude? Também a média das 4 estações, os 4 vértices aqui que deram origem. Tá? Essa mesma ideia é a ideia que tem que ser aplicada aqui, ó, no caso da paralela. Os vértices virtuais, eles vão ter todos a mesma altitude. Isso é bem importante, tá? Bem importante, não esqueçam disso. Aplicou o método PA1, que é paralela, ou o método PA2, que é interseção de reta, as altitudes são as mesmas. Tá? As altitudes são a média dos pontos de origem. Então, eu não vou calcular, eu não vou extrapolar aqui a altitude do ponto A para o ponto A', nem a precisão. Eu vou colocar a mesma altitude e a mesma precisão em todas elas. Tá bom? Esses são os métodos de posicionamento por geometria analítica, são apenas 2. Método da paralela, PA1, método da interseção de retas, PA2. Eu vou interromper esse vídeo e depois eu retorno com os métodos de sensoriamento remoto.